O Internacional venceu a equipe do Asa de Arapiraca em Alagoas e com isso avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Após a partida, o vestiário colorado repercutiu a classificação, mas o técnico Eduardo Cudê roubou a cena novamente, porque fez uma série de revelações sobre vários assuntos polêmicos do vestiário colorado. Além de abordar o jogo, a atuação e a vitória lá em Arapiraca, Cudê também falou a respeito de uma lista de saída que está sendo executada pela direção e que impactou nos relacionados para a partida pela Copa do Brasil. Cudê também falou a respeito de Sérgio Rocher e relatou o processo complicado que o goleiro vem vivendo para se livrar das dores na região da costela. Tudo isso a gente traz agora no Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, tá? Vamos começar falando, obviamente, sobre o jogo Vitória Colorada 2-0 sobre a equipe do Asa de Arapiraca. Vitória essa que deu ao Inter a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Foi um jogo onde o Inter, é verdade, levou alguns sustos, mas teve tranquilidade no restante da partida, em especial depois de abrir o placar, de conseguir esta classificação. E abriu o placar graças a Lucas Alário, que foi o principal nome da Vitória Colorada pelo gol que fez, um gol de matador. O segundo jogo consecutivo em que o Lucas Alário ajuda a resolver para o Internacional, o que mostra que o atacante está se integrando, está evoluindo nos processos de ambientação no Internacional. Eu falei tudo sobre o jogo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, saber quem jogou bem, quem jogou mal, quais são as boas notícias que o Inter teve da vitória lá em Arapiraca pelo placar de 2-0, tá? Bom, o Eduardo Cudê falou a respeito do jogo e disse que o time teve algumas dificuldades no começo da partida, os primeiros 15 minutos eles não foram tão bem, e ele entende isso como natural por o time vir de um clássico Grenal, demora um pouquinho para se ambientar, para se concentrar, em um gramado um pouco complicado. Ele falou bastante sobre o gramado, como prejudica para um time como o Inter rodar a bola por baixo, mas que depois do gol o time se tranquilizou e conseguiu dominar as ações ofensivas da partida e jogou daquele jeito que o Cudê pede para a equipe jogar. Ele valorizou também o fato do Inter ter terminado com um time bastante jovem e, de fato, muitos jogadores jovens entraram no segundo tempo. O Luca, o Rômulo, que é um jogador jovem, o Gustavo Prado, que é um garoto de 18 anos vindo da base que tá dando resposta sempre que entra no time, o Bruno Gomes, que é um volante que chegou no Internacional agora e que o Inter coloca muita expectativa em cima dele e ele entrou bem, vai ser um cara útil pro Cudê no restante da temporada. Ele destacou isso, o fato do time ter terminado com uma média de idade baixa e que isso é importante para projetar um Inter para os próximos anos e um Inter que pode ter peças que se valorizem, possam ser vendidas, por exemplo, para o futebol europeu. O próprio Antony no gol foi elogiado pelo Cudê ao longo da partida e o técnico colorado valorizou essa situação desses jovens jogadores estarem na equipe, tá? Mas vamos avançar. Cudê explicou também algumas mexidas que ele fez e algumas preocupações a respeito de lesões. E aí o Cudê começou a entrar no modo sincerão. E a grande verdade é que o Eduardo Cudê roubou a cena da entrevista coletiva, porque ele concedeu informações preciosíssimas do vestiário colorado e de algumas situações que a gente não tinha tantas respostas ao longo dos últimos dias e que agora o Cudê escancarou e deixou tudo às claras, tá? Bom, primeiro ele falou sobre o Ener Valencia. Ele disse que o Ener Valencia não viajou porque ainda sente dores no pé, mas segundo o Cudê, não é do choque que ele teve com Bustos no aquecimento do Clássico Grenal. Engraçado que é o mesmo pé, né? Mas tudo bem, o Cudê disse que não, foi de um choque com o zagueiro do Grêmio e que isso fez com que ele acabasse não viajando para Arapiraca. Além disso, a situação do Alário também foi uma situação que despertou a atenção de todo mundo. O Alário saiu no intervalo e o Cudê disse que foi porque ele estava muito carregado em termos de minutagem de jogos. A informação lá em Arapiraca, no bastidor, é que o Alário sentiu a posterior da coxa. Não chegou a ter uma lesão muscular, mas ele sentiu, fisgou. E aí o Inter resguardou ele, preservou, trocou o jogador no intervalo. Provavelmente ele não vai estar no jogo de sábado contra a equipe do Juventude. Aliás, o Inter deve colocar um time
bem alternativo nessa partida contra a equipe do Juventude, e o Alário, portanto, deve ficar de fora, mas vai ser preservado para não ser um problema, por exemplo, para a semifinal de Campeonato Gaúcho e a sequência importante dessa temporada, tá? Então, essas duas situações do ataque, o Ener Valencia e o Lucas Alário foram explicadas pelo Kudê e pelo ambiente do Internacional lá em Arapiraca. Mas, Kudê abriu a caixa preta a respeito de Sérgio Rocher, por exemplo. Um dos mistérios que o ambiente colorado tem neste momento, porque o Rocher não jogou ainda nesta temporada. E o Kudê aprofundou o assunto Sérgio Rocher. E ele disse o seguinte, tá? A respeito do goleiro. Ainda não fez o estágio que precisa fazer para não ter mais dor. Ele continuava sentindo dor, e é uma questão fisiológica. Não tem como adiantar isto. Cada corpo atua de uma maneira. Você pode recuperar em 15 dias, outros recuperam em 3 meses. Às vezes, jogando, o tempo faz com que a dor segure. Com ele, não segura. Qual o problema? O problema é o organismo dele. Ele jogou machucado? Sim, não existe jogador que nunca jogou machucado. Eu, como atleta, joguei com a costela fissurada. Senti dor por 2 ou 3 semanas, às vezes mais, e aí passou a dor. Mas buscar algum culpado, algum problema, não tem. Agora ele está há quanto tempo sem trabalho de solo, de cair, sem ser exigido? Muito tempo. E ainda não está 100%. Como explicar? Não sei, mas simplesmente não é um mistério. O seu organismo ainda não fechou a lesão do jeito que deveria fechar. Ele já faz alguns trabalhos no campo, limitados enquanto a risco, mas essa é a verdade. Quem errou? Não sei. O Kudê abriu tudo sobre o Rocher. O Rocher ainda sente dor, faz trabalhos no campo que ainda preservam algum risco de dor em relação a quedas, a traumas, a choques, e ele mesmo, Kudê, tem se espantado pelo fato de que está demorando para o Rocher. Mas, apesar dele ter se espantado, ele tem que entender que isso é normal, é do organismo de cada um, não tem um mistério nisso. Tem que tratar até parar de sentir dor, e ainda não parou de sentir dor. No bastidor do Inter se fala muito que a lesão do Rocher, ela é uma lesão difícil de se diagnosticar, porque não é através de um exame de imagem que tu tem um diagnóstico. A lesão do Rocher, ela é uma lesão que é pela sensibilidade do atleta, pela dor. E ele vem sentindo dor, e enquanto vem sentindo dor, não joga. Foi isso que o Kudê falou, mas abriu a caixa preta, e a primeira manifestação clara que o Inter dá a respeito de Sérgio Rocher, que já está aí no 3º mês de pré-temporada, de temporada, e sem atuar ainda com a camisa do Inter já há 3 meses, 4 meses do seu último jogo. Uma outra situação que o Kudê explicou foi a ausência na lista de relacionados de Gabriel, Depena e Luiz Adriano. E o Kudê foi claro ao afirmar: não levou esses jogadores para Arapiraca, porque esses jogadores estão sendo negociados e eles estão em uma lista de saídas que o Internacional está executando nesta temporada. Como eles estão em uma lista de saídas e o Inter está tentando liberar esses jogadores, e é do interesse também do Inter liberar esses jogadores, se o Kudê colocasse eles na Copa do Brasil, eles não poderiam mais jogar a Copa do Brasil por nenhuma outra equipe, o que dificultaria o negócio e complicaria até a situação deles. E o Kudê deixou isto absolutamente claro. Não há mistério, segundo o Kudê. Eles não vieram porque se eles viessem e jogassem a Copa do Brasil, isso dificultaria em uma transferência. E eles estão sendo envolvidos em transferências. É possível, inclusive, que eles joguem no sábado contra o Juventude. O Inter vai preservar o máximo de jogadores possíveis. Vai dar minutagem pro Gabriel, vai dar minutagem pro Depena, vai dar minutagem pro Luiz Adriano, porque é um jogo que não vale nada. O Inter já tem a primeira colocação do grupo garantida. Não há o que jogar contra o Juventude. Então, coloca essa galera para ganhar minutagem. E o Kudê foi bem claro sobre o motivo deles não terem ido para Arapiraca. É o fato deles estarem sendo negociados. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quem apostou na vitória do Inter se deu bem lá em Arapiraca, mas eu quero apostar agora a Recopa Sul-Americana. Fluminense e LDU, odd do Fluminense 1.41, empate 4.75, LDU está pagando 7, joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!